Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes, em mais um dia na perseverança naquele que nos ensina, vigiai e orai sem cessar, meditai na palavra de dia e de noite, por isso devemos sempre perseverar, segundo aquele que está nos mantendo num alicerce seguro e na perseverança daqueles que não retrocedem, não olham para trás, assim a palavra nos diz. Lembrai-vos da mulher de Ló. O sal se tornar insípido, perder a sua propriedade, só serve para ser lançado no chão e ser pisado. Assim a palavra nos diz. Por isso devemos, através da lição do sal, compreender que o sal serve para trazer temperança, para salgar a carne. Sem sal é sem graça. Nós precisamos de ter aquele que é o elo da perfeição e que nos traz a temperança, que nos traz perseverar segundo a mansidão, segundo a longanimidade, segundo o domínio próprio, o Espírito que sempre nos ensina. O Espírito é de ousadia, de intrepidez, de poder, de equilíbrio. Poder para alcançar a autoridade contra os principados e potestades. Devemos sempre estar servindo com a verdade e sendo o menor, a fim de que não se julgue superior a ninguém, e então sois grandes no reino dos céus. Assim o Senhor nos ensina. Devemos perseverar segundo aquele que nos sustém e nos fortalece e nos traz essa temperança, nos traz a mansidão, nos traz a longanimidade, o domínio próprio, sempre sabendo que a palavra diz: melhor um dia na porta dos seus átrios do que 1000 fora, aonde assim como para o Senhor um dia é como 1000 anos como um dia. Assim, devemos sempre ser constantes, devemos sempre perseverar segundo a sua graça nos basta, sempre sendo aperfeiçoados pela condução do seu Espírito. Um Espírito pronto, experimentado em toda boa obra, aquele que nos instrui, aquele que nos ensina a perseverança daqueles que estão sempre segundo ele nos ensina. Se vós estáis em mim e eu em vós, sejais justos, demonstrai sempre pelo vosso bom proceder aqueles que têm o seu Espírito. Ele nos concede poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para aniquilar toda força do mal, aonde a palavra diz: não louvei as atitudes dos ímpios, antes condenai-as, aborrecei o mal constantemente. Aquele que está segundo o seu Espírito, ele sujeita ao Senhor
e resiste à maledicência. A palavra diz: assim como não podeis servir a dois senhores, a um a vez de amar, o outro odiar, a um estáis sendo conduzidos, aquele que nos chama de irmão e amigo na diversidade, e a outro rejeitai, porque ninguém pode servir a dois senhores. Assim nos ensina o Senhor. Estejais sempre firmes e constantes, segundo aquele que nos sustém. Marchai firme rumo ao alvo e objetivo, sem retroceder, porque ele não tem prazer naqueles que retrocedem. E assim perseverai, sendo firmes e constantes, segundo aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele que a sua graça nos basta, aquele que nos ensina, que é sempre segundo aquele que é do alto. Todo aquele que busca o Senhor o encontra e persevera pela condução do seu espírito. Um espírito reto e inabalável, aonde bem-aventurados sois aqueles que permanecem pela condução do seu espírito. Espírito que nos sustém, que nos fortalece. Tudo é dele. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sem ele nada do que tem havia sido feito. Assim ele nos ensina e assim nós estamos firmes, porque ele nos sustém e até aqui nos ajudou o nosso Senhor. Perseverai firmes e constantes, sejais renovados segundo aquele que nos sustém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.